Dando continuidade à nossa segunda aula, nós iremos analisar aqui quais são as formas de violência contra a mulher. Existe a violência física, existe a violência psicológica, sexual, moral e patrimonial. Então é importante a gente saber que violência em si não é apenas a violência física, que é aquela que a gente consegue analisar as marcas, e a violência sexual é um tipo, né, de violência física, está incluso, mas também a gente analisa de maneira separadamente a violência moral e patrimonial também. E a psicológica, né, que é basicamente a primeira violência que aparece antes da violência física, né? E muitas vezes essa violência psicológica, ela não era nem considerada violência. Agora, hoje em dia, né? Vamos analisar mais profundamente os tipos de violência aqui contra a mulher. Que temos aqui. Temos a violência de gênero, a violência física, moral, psicológica foi o que a gente já viu anteriormente, que existem. Violência doméstica, familiar, institucional, intrafamiliar, patrimonial e sexual. Então, quando a mulher vai fazer a denúncia de violência contra a mulher, de acordo com o que ela está descrevendo, o que está acontecendo na vida dela, vai ser analisado para ser denunciado exatamente qual categoria está contida aquela violência que ela está sofrendo. Porque, assim, dependendo do tipo de violência, é uma metodologia diferente para ser adotada, né? No momento que eles irão analisar as consequências daquele ato. Temos aqui os fatores de risco. Os fatores associados ao parceiro e à violência sexual ocorrem em níveis individual, familiar, comunitário e social. Alguns deles estão associados com ser um perpetrador de violência, outros ao sofrimento causado pela violência ou ambos. Então, gente, é interessante mencionar que existem alguns fatores de risco que fazem algumas pessoas, algumas mulheres estarem mais suscetíveis a esse tipo de situação acontecer. E quem são essas mulheres? Baixos níveis de educação, exposição ao maltrato infantil, tanto os autores como as vítimas. Aqui a gente está analisando tanto o parceiro, né? O praticante. Experiência de violência familiar, tanto a pessoa que pratica como a pessoa que recebe essa violência. Transtorno de personalidade antissocial, os criminosos, uso nocivo do álcool, ter múltiplos parceiros, atitudes de aceitação da violência. A gente percebe que tem muitas mulheres que têm dependência emocional e também dependência financeira, que não consegue não estar com o marido, né? Porque tem medo de não conseguir outra pessoa, a dependência emocional. E tem medo também, gente, que ela financeiramente não sobreviva, porque tem muitas mulheres que vivem ali ajeitando, arrumando a casa, enquanto o marido chega, ele vai trabalhar e tudo mais, e a mulher trabalha na casa. Só que nessas situações, às vezes elas não veem para onde ir e acaba tendo que conviver com o violentador dentro da própria casa. Entre os fatores associados especificamente à violência por parte do parceiro, cabe citar antecedentes de violência, discórdia e insatisfação marital, dificuldade de comunicação entre parceiros. E entre os fatores associados especificamente à violência sexual se destacam
crenças sobre a honra da família e pureza sexual, ideologias que consagram os privilégios sexuais do homem e sanções legais fracas contra os atos de violência sexual. Então, muitas vezes, o homem, pelo fato de ser homem, acha que ele já tem uma superioridade em cima da mulher, que os prazeres sexuais dele têm que ser respeitados. Então, a gente tem que saber que pode acontecer um estupro, mesmo você sendo casada com seu marido. Se você não quiser ter relações sexuais com ele, isso é estupro. O marido pode estuprar sua esposa se ela não quiser fazer aqueles atos sexuais com o marido. Então, não é uma coisa que só porque a pessoa é casada com outro tem que ser forçada a fazer, porque isso aqui é uma violência sexual. Então, vamos lá para as consequências à saúde. A violência por parte do parceiro na gravidez também aumenta a probabilidade de aborto espontâneo, morte fetal, parto prematuro e nascimento de bebê com baixo peso. Gente, uma pessoa que pratica uma violência psicológica diversas vezes, todos os dias, está praticando aquela violência psicológica, o nosso psicológico é uma coisa muito forte no nosso organismo. A nossa mente, ela consegue trazer consequências para o nosso corpo inteiro, ansiedade, depressão, tudo isso. Se a mulher estiver grávida, pode acarretar num aborto espontâneo, numa morte fetal, um parto prematuro, nascimento de bebê com baixo peso. Essas formas de violência podem levar, como eu acabei de falar, a depressão, estresse pós-traumático e outros transtornos de ansiedade, dificuldade de sono, transtornos alimentares e até mesmo as tentativas de suicídio. A mulher, ela se coloca numa situação, né, que ela não consegue sair, ela não consegue arranjar uma saída para aquele problema que acabou surgindo. O mesmo estudo descobriu que as mulheres que sofreram violência por parte do parceiro eram quase 2 vezes mais propensas a desenvolver depressão e problemas com o álcool. É muito sério, porque essa violência sexual, ela consegue desenvolver doenças sérias, doenças graves, que podem acarretar a morte. A própria pessoa acaba tentando o suicídio, ou até mesmo outras possibilidades, né? Até a possibilidade do próprio parceiro tentar tirar a vida da mulher, que é o que a gente mais vê acontecendo. Basta abrir a televisão, ligar a televisão, e é só as notícias que aparecem, uma notícia mais triste que a outra. A taxa foi ainda maior para as mulheres que sofreram violência sexual de não parceiros. Entre os efeitos para a saúde também estão dores de cabeça, dor nas costas, dor abdominal, fibromialgia, distúrbios gastrointestinais, mobilidade limitada e problemas de saúde em geral. A violência sexual, particularmente na infância, pode levar a um aumento no tabagismo, que é a pessoa tem mais probabilidade de fumar, né? Consumo de drogas e álcool e comportamentos sexuais de risco na vida adulta. Então, a infância é uma fase muito importante para a gente. É uma fase que, dependendo do que aconteceu, vai ter consequências para toda a vida, que é necessário a pessoa fazer terapia para conseguir se recuperar daqueles traumas, porque a gente acaba no futuro tendo consequências, ações, atitudes que eram por conta da nossa infância. E aí tem que acontecer essa autoavaliação, e geralmente ela é feita com a ajuda de um profissional, para o profissional ele conseguir guiar essa pessoa, né, a acessar muitas memórias que estavam reprimidas. Também está associada à perpetração da violência para homens e sofrimento da violência para mulheres. Então, os custos sociais e econômicos. Aqui tá, no slide está errado, é econômicos, viu, gente?
Os custos sociais e econômicos da violência por parte do parceiro e da violência sexual são enormes e repercutem em toda a sociedade. As mulheres podem sofrer de isolamento, incapacidade de trabalhar, porque muitas mulheres têm parceiro que não quer que elas trabalhem, então elas têm que ficar trancadas, têm que ficar confinadas dentro de casa e isso tem que ser denunciado. Perda de salário, falta de participação em atividades regulares e capacidade limitada de cuidar de si mesma e dos seus filhos. Impacto em crianças. Então, gente, agora imagina, a mulher está sofrendo toda essa violência e ainda tem o fator de que o casal tem filhos. Imagina a mente dessas crianças, como isso vai repercutir. Crianças que crescem em famílias onde há violência podem sofrer uma série de transtornos comportamentais e emocionais. Inclusive, uma criança que cresce vendo o pai batendo na mãe, maltratando direto, ele pode ser um possível agressor no futuro. Ele pode reproduzir todas essas ações, essas atitudes do pai com a mãe e pode ser um possível violentador. Então, é necessário que a gente já consiga encontrar o problema, consiga resolver esse problema, porque imagina o tanto de família que está passando exatamente pela mesma coisa. E essas famílias todas têm crianças, e essas crianças têm a possibilidade de ser um possível agressor, a gente vai ficar na mesma, vai só aumentar essa violência que está acontecendo hoje em dia. Tem que ser feito algo para mudar. Esses transtornos também podem ser associados à perpetração da violência ou sofrimento com atos violentos em fases posteriores da vida. A violência infligida por parceiros também está associada às maiores taxas de mortalidade e morbidade entre crianças com menos de 5 anos por doenças diarreicas e malnutrição. Muitas dessas famílias, elas acabam vivendo tanto essa problemática que o foco da família não é mais as crianças. As crianças, elas são deixadas de lado, a mãe sofre de uma depressão e não consegue enxergar os filhos e cuidar dos filhos, e eles acabam vindo a óbito por mau cuidado, que leva mesmo a algum surgimento de doença e a criança acaba indo a óbito. E qual é a prevenção e resposta para essas violências? Qual a solução? Para propiciar uma mudança duradoura, é importante promulgar leis e formular políticas que abordem a discriminação contra as mulheres, promovam a igualdade de gênero, apoiem as mulheres, ajudem a adotar normas culturais mais pacíficas. Uma resposta adequada do setor da saúde pode desempenhar um papel importante na prevenção da violência. Então, esse acompanhamento que o agente de saúde tem com as famílias, gente, isso é um fator muito importante. A sensibilização e educação em saúde e outros prestadores de serviços é importante. Outra estratégia importante. É necessário verificar, porque assim, a gente já tem políticas para isso. O SUS é uma dos princípios dele, ter esse acompanhamento com as famílias e tudo mais. Agora a gente tem que monitorar para ver se isso realmente está acontecendo. É preciso uma resposta multissetorial para resolver plenamente as consequências da violência e as necessidades das vítimas e sobreviventes. Porque após ser feita uma denúncia, é necessário que ocorra um acompanhamento com essas famílias, que seja um acompanhamento com a mulher que sofreu a violência, com os filhos que sofreram a violência, para eles conseguirem se reestruturar novamente, até mesmo dar uma oportunidade para essas mulheres que muitas vezes não tinham um emprego porque o marido não deixava elas trabalharem. Então, tem que ter essa oportunidade, tem que surgir alguma estratégia para conseguir reintegrar essas mulheres
cada vez melhor na sociedade. Obrigada pela atenção, gente. Essa foi a segunda aula e eu espero que vocês tenham feito direitinho a atividade que foi passada.